Muito obrigado pelo carinho de vocês, dona Marina Espíndola. E olha, o caso do bebê tá pegando fogo. E agora o Ministério Público entrou na dança. E quando o Ministério Público entra na dança, quem dança são os outros. É verdade. Muito boa noite, Everton. Boa noite a todos. Quem não acompanhou ontem o caso vai continuar, vai ver agora o que está acontecendo, que caso é esse, o novo do bebê. E você, desde já, pode participar mandando seu SMS através do 92961111. Quem acompanhou ontem, tem novidades hoje, mande seu SMS pra gente o que tá achando dessa história. 92961111, WhatsApp ou então SMS, mande pra gente sua opinião. Muito bem, e olha só, o caso do bebê, vamos começar já por ele. Vamos começar pelo começo, né? Ministério Público entra em cena e vai pedir exumação do corpo. Mãe não foi atendida na maternidade municipal por parto ser considerado de alto risco. Um filho, um sonho e muitos planos que foram interrompidos provavelmente por um erro médico. Pra mim é muito dolorido, assim, as coisas se embaraçam agora na minha cabeça. É muito revoltante isso. Mas culmina com um erro médico fatal no HB. Um parto que era para acontecer tranquilo e normal. E que, segundo a família, o descaso prevaleceu na hora de dar à luz, já que médicos do Hospital de Base de Porto Velho se negaram em fazer o parto. E chegando lá, ele não quis tirar, falando que ia ser parto normal, chamou os médicos da maternidade de louco, xingou tudo que era nome, falou que não era pra mim estar lá, que meu parto era normal e ia ser tudo tranquilo. E aí a enfermeira foi chamar ele falou que ia fazer logo o laudo pra deixar logo essa porcaria pra lá. Na hora que eu lembro desse médico. Um pesadelo. Seria o primeiro filho deste casal, que agora terão suas vidas transformadas. Ao invés de alegria, muita dor. Um fato que se torna agora um caso de polícia. E quem tem mais informações sobre essa história é a repórter Marina Espíndola. A morte do bebê Davi aconteceu dia 3 de novembro. A mãe não foi atendida na hora do parto na maternidade municipal, pois se tratava de uma cesariana de alto risco, segundo a diretora da maternidade municipal, Cláudia Reck. O alto índice de glicemia em Margarida confirmava uma diabetes gestacional. Os batimentos cardíacos do bebê foram analisados e constavam 140 BPM por minuto. E ela apresenta a informação através de documentos. Pelos exames da maternidade municipal, o que eu tenho é que estava tudo da mais perfeita ordem. Em relação à pronúncia do base, dizer que a gente encaminhou a paciente em óbito, não é o que nos consta lá. Inclusive, o Ministério Público está ciente, eu já dei esses documentos para o Ministério Público, que vão começar o procedimento deles também. Para a diretora, a investigação deve acontecer após a saída do casal da maternidade até o HB. Além da sindicância, existem outros procedimentos a nível de Instituto Médico Legal, etc, para investigar se realmente a criança estava em óbito ou óbitou nesse momento, nessa transferência, ou lá no hospital de base. O pai do bebê confirma. Margarida teve um acompanhamento pré-natal e o bebê era saudável. E todos esses documentos aqui em cima da mesa, como ultrassonografias, exames feitos em diversos lugares, inclusive locais particulares e outros também da rede municipal, comprovam que a mãe teve sim um acompanhamento pré-natal. Inclusive, esse cartão aqui da gestante confirma as datas das consultas realizadas, começa no mês de abril, dia 4 de abril, e vai até o dia 30 de outubro, aqui no dia 30 de outubro, que foi 5 dias antes de Margarida dar à luz ao pequeno Davi, realizado aqui mesmo, no bairro Areal Centro,
no posto Oswaldo Piana. Vocês podem ver que quando ia demorar bastante também para sair algum resultado de exame, às vezes eles têm que agendar para demorar, a gente tinha algum pouco de recurso, a gente conseguiu fazer alguns até particulares. Mesmo assim, vocês fizeram acompanhamento, no mínimo ela voltou 10 vezes no mesmo lugar para fazer esses acompanhamentos. Positivo, não tem como revogar, 140 batimentos de cardíaco, frequência daqui, afirmado pela maternidade, porque meu filho foi vivo para o hospital de base. Calma, seu Everton. Calma. Vê como é que eu tô. Aqui, na testa. Tô calminho, né? Tá. Tô bem. Tá. Eu não quero me exaltar hoje. Hoje não posso me exaltar. Ontem eu quase me esbudeguei no chão. Ia derrubar tudo isso aqui. Ia ser uma tragédia. Como é que não tem algum pessoal lá em São Paulo que bota na televisão? Ia ser olha, eu ia ter que mudar do Brasil. Tem que sair do país. Repórter patético, apresentador destrói o estúdio. Velho, não consegue baixar. Quando sobe, só com um guindaste. Tá. Calma. Prometi pra mim mesmo. Mas vamos fazer o seguinte. Primeiro, por que nós fomos hoje novamente ouvir a mãe? Por quê? Porque claro que são comentários oficiosos lá de dentro do hospital de base, comentários que não têm o cunho oficial, que não tem o carimbo oficial, que não é a palavra oficial, mas quando um diretor começa a falar aqui, falar ali, falar acolá, tentando disseminar uma informação que não é exatamente... Não, parei um pouquinho. Corta, não é exatamente, distorce completamente a verdade do fato, aí nós temos que checar, porque o que vai acontecer? Como eu disse, ou a mãe e o pai, eles fazem parte de uma quadrilha que se instalou em Rondônia para desmoralizar os nossos hospitais e alguns dos nossos médicos, e eles estão aí num complô para fazer isso, e o preço é o filho... O complô inclui inclusive o filho que eles entregam para sumir, para morrer, não importa. O importante é atingir o objetivo. Se não é isso, querem tentar fazer com que nós passemos por irresponsáveis, por incompetentes, por levianos e por aí vai. Então vocês estão mexendo. Eu sei que vocês são profissionais da medicina, administração de hospitais, tudo bem. E a grande maioria de vocês aí do hospital de base, eu já falei, são nota 1000. Nota 1000 servidores do hospital, da maternidade municipal, mas tem um ou dois que sempre puxa a carroça para trás. Isso é inegável. Ué, ou os atestados de óbitos que se vê por aí. Pai e mãe que não consegue o atestado de óbito, sumiu o corpo. Sabiam o que é isso? Bom, aí ficam dizendo, não, porque essa mãe nem pré-natal fez. Nunca foi fazer um pré-natal, é por isso que tá desse jeito. E aí nós vamos lá. E aí a mãe é obrigada a ir lá, voltar a falar no assunto, voltar a se emocionar, voltar a chorar. O pai volta a tocar no assunto, o pai volta a se emocionar, o pai volta a chorar. E nós lá, gastando gasolina, porque né? Pneu do carro, mas vamos lá, vamos atrás. A verdade não tem preço. E aí a gente mostra aqui de novo para vocês e já passando a informação para todo mundo que ouviu lá de dentro do hospital, que estão disseminando que a mãe não tinha nem pré-natal. É para desmoralizar mesmo, porque o resto foi tudo certo. Pode até ter sido tudo certo, só que a mãe fez pré-natal sim. E também tem um detalhe, estão dizendo lá no hospital que o bebê chegou sem vida. Foi falado hoje isso. Agora a diretora da maternidade municipal
médica, a doutora Cláudia, está dizendo: doutora Cláudia, o que passou, passou. Agora eu vou olhar para frente, tá? E parabéns, é assim que tem que fazer, dá entrevista, tá? A Maria disse que a senhora foi muito simpática com a nossa reportagem hoje. É assim mesmo. E nós temos que ser com a senhora também, porque nós também temos que ser educados. O que eu quero dizer é que eu não consigo ser simpático nunca, não tem jeito, mas eu procuro ser educado. O que eu quero dizer é o seguinte: se o pessoal está comentando a boca pequena lá no HB que a criança chegou morta, a maternidade municipal diz que não, essa criança saiu daqui com vida. Ué, e agora como é que fica? A minha cabeça vai entrar em ebulição, eu vou enlouquecer, porque eu tenho duas autoridades, dois diretores das duas maternidades mais importantes desse estado, que estão prestando serviço a governos instalados aqui em Porto Velho. Instituições, organizações como o Hospital de Base e a Maternidade Mãe Esperança, que são sustentadas por esta mãe, por esse pai, que através dos seus impostos ajudam também a manter essa estrutura de pé. Porque aqui no Brasil basta respirar para ser contribuinte. E é compulsório. Então o que é? Dois servidores públicos, servidores do público, estão dizendo coisas completamente diferentes, que se confrontam. Nós não estamos aqui para fazer nenhum pré-julgamento. Nós só queremos esclarecer. Enquanto as lágrimas dessa mãe e desse pai não secarem, enquanto as lágrimas desse pai e dessa mãe não deixarem de rolar, nós vamos continuar aqui pedindo esclarecimentos. Pode chegar lá no final e dizer assim: não, o bebê que se suicidou. Beleza. Ué, outro dia nós já dissemos isso. Houve um aí na Mãe Esperança, a gente entendeu que ela estava dizendo que o bebê estava se suicidando e que a mãe tinha matado o bebê. Outro caso. Bom, aí eu fiz ontem aqui aquele apelo, eu supliquei, eu pedi para dessa vez mudar tudo. Nós não podemos ficar mais 6 meses, como no caso do bebê Nicolas, e no caso da bebê Valéria, há 2 anos, e no caso do bebê Wellington, já quase 3 anos, em que os pais não sabem onde está o corpo, não sabem se estão vivos ou se estão mortos. Polícia. Bom, no caso do bebê Nicolas, hoje o delegado disse que segunda-feira ele traz para nós, vai nos liberar a informação. Vamos aguardar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que é fundamental que haja participação nesse meu apelo. Eu pedi para o governador Confúcio Moura, para o secretário Williams Pimentel, que está viajando, que eles resolvam essa questão e determinem que o Hospital de Base, junto com a polícia, resolva essa coisa urgente. Não podemos ficar sem as respostas às perguntas que o povo de Rondônia está fazendo de novo. Pois hoje pela manhã eu recebi e tenho autorização para isso. Eu fiz uma súplica também ao Ministério Público, porque daí a conversa é mais embaixo. Aí não tem muito lero-lero, não. E aí eu citei aqui o Dr. Everton Aguiar pedindo, pelo amor de Deus, que ele entrasse na parada, porque o Ministério Público poderia, auxiliando a nossa Polícia Civil, fazer com que esse episódio seja imediatamente desvendado e que nós não tenhamos o mesmo fim de outros casos que estão acontecendo por aí. E aí o Dr. Everton mandou para mim a seguinte mensagem, e ele me autorizou a lê-la. Meu caro, já determinei a tomada de providências. 3 promotores acompanham o caso. Adendo, não é um promotor. O doutor Everton exagerou agora, doutor Everton. Olha, eu pedi umzinho, ele botou 3. Claro que não é porque eu pedi, óbvio. Primeiro porque é um dever de ofício do MP.
E 3, é porque aí eu tenho a impressão que até ele está por aqui com esse negócio de maternidade. Até ele está por aqui, ele e o MP estão por aqui com essa coisa de maternidade. E agora a médica vai dizer, não, vamos livrar dessa porcaria. Opa! E aí, continuando. Everton, já estamos com os 2 prontuários e já falamos com os médicos. Olha a rapidez do MP. Diante das sérias, olha o que ele está dizendo aqui. Diante das sérias contradições, diz o Procurador-Geral de Justiça do Estado, diante das sérias contradições, vamos fazer a exumação. Para quem não sabe o que é exumação, eles vão desenterrar o corpo e vão fazer exames do bebê. Continua o doutor Everton Aguiar. Estou fora do estado e retorno amanhã. Acompanharei na minha volta e aí a porca torce o rabo. Pessoalmente. Ou seja, os 3 promotores que eu falei vão virar 4. E aí agora o procurador Everton Aguiar. Era 3, que era, eu já estava achando bom demais. Pois não é bom demais, vai ficar ótimo. Porque o próprio Everton Aguiar vai entrar na parada nessa questão. Ele agradece à TV Candelária, que é obrigado pela confiança do Ministério Público. E como disse o Beni Andrade hoje, nós temos que confiar. Nós temos que confiar em alguém, em alguma instituição, em algum órgão. É fundamental confiar no Ministério Público, confiar no nosso judiciário, porque senão nós estamos perdidos, vira terra de ninguém. E olha aqui, ó, tá dizendo o doutor Everton ainda, estivemos hoje nos 2 hospitais, nos 2, e as contradições que eles ouviram nos depoimentos, os 3 promotores, se impõem. Não é que o Ministério Público quisesse fazer, até porque não é muito comum se fazer isso, mas ele está dizendo que se impõe diante das contradições, ou seja, alguém está mentindo nessa parada. E é um fato que se acontecesse há um ano atrás, os caras estão se contradizendo, mas também, coitado, faz um ano que aconteceu o fato, então é muito fácil de se contradizer, porque faz muito tempo. Agora o fato aconteceu há 3 dias atrás, gente. Pois eles estão se contradizendo num fato da morte de um bebê. Se bem que eu acho que da morte do bebê eu não esqueceria detalhe por detalhe, nem daqui a 50 anos, se eu vivesse tanto. Mas ele está dizendo assim, então, que as contradições impõem a exumação do corpo dos exames. Nossa parte vamos fazer, diz o Ministério Público. E aí ele fala os nomes dos promotores e eu comecei a tremer. Vocês aí, anote aí, porque com esse povo aqui não se brinca. Doutor Gesualdo, doutor Chalimar e doutora Emília foram encarregados pela responsabilidade da investigação. Já pensou? Se vocês não conhecem, o pessoal aí que está sendo investigado, abre o olho, falem a verdade, não tente enrolar, não tente empurrar a barriga ou empurrar lá pro outro hospital, não sei o que, assumam direitinho, porque daí fica menor a pena. Ou então vai chegar à conclusão que não houve nada, que foi tudo certo, que na verdade, enfim, é uma quadrilha que tem em Rondônia de pais e de mães que estão querendo desmoralizar os nossos hospitais, alguns médicos e assim por diante. E sempre é bom dizer, os nossos médicos, a grande maioria dos nossos médicos, enfermeiros, enfermeiras, olha, nota 1000, são grandes profissionais. A gente tem que lembrar que todo dia nasce gente, acontecem partos, e partos difíceis, lá no hospital de base e aqui na maternidade municipal.
O que nós estamos falando aqui é da exceção, é do pouco caso, é da negligência, é do desamor. E olha, se acontecesse um caso a cada 100 anos, isso já era multidão. Não era um bebê. Isso, um bebê que desaparece ou um bebê que morre por falha, por negligência, não é um bebê. Isso é multidão para mim. E tem que ser para qualquer um. Então nós não vamos sossegar enquanto não se chegar a um final dessa coisa. E esse negócio aí de sindicância, fecha logo essa sindicância, isso não tem problema nenhum. Aí eu quero saber o que vai dizer a polícia e o Ministério Público. É isso que vale. O resto é só pra... Me desculpem, mas é assim que funciona. Me desculpem. Não estou particularizando com ninguém. Eu estou falando de como é que as coisas funcionam no país. É assim, se vocês me trouxerem uma sindicância em que ela levantou que A, B ou C realmente contribuíram para a morte do bebê, eu vou começar a mudar de ideia. Se a polícia e o Ministério Público vier e me disser realmente os médicos e o hospital não tiveram nenhuma responsabilidade, eu vou acreditar também. Mas eu quero ouvir é a polícia e o Ministério Público. Deles, eu vou acreditar que realmente o que sair do relatório final é a verdade.